Nacional. Boa noite. Boa noite. Montanha-russa na Bolsa. O Ibovespa encerra em baixa, semana iniciada com recorde histórico de pontos. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, rejeita pedido de habeas corpus do ex-ministro Moreira Franco. O desembargador Ivan Atier diz que a primeira turma do TRF2 vai analisar o HC para Michel Temer na quarta-feira. As investigações indicam que um dos presos ontem atuava como uma espécie de caixa forte das propinas. E os nossos repórteres mostram a facilidade para abrir uma empresa fantasma no Brasil. O governo anuncia um cerco aos maiores devedores da União. E tenta melhorar o clima com o presidente da Câmara para fazer andar a reforma da Previdência. Reservatórios do país estão com volume menor do que deveriam, mesmo com as chuvas de março. Pesquisadores brasileiros medem a quantidade de lixo despejado nos rios e no mar. O número de mortos pelo ciclone na África passa de 600. E termina a investigação sobre possíveis ligações da campanha eleitoral de Donald Trump com a Rússia. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. No dia seguinte à prisão do ex-presidente Temer e do ex-ministro Moreira Franco, as defesas se concentraram em ações para tentar soltá-los. Moreira Franco foi direto ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o processo tem conexão com crimes eleitorais. A defesa de Moreira Franco pedia ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da investigação na qual ele e o ex-presidente Michel Temer foram presos ontem. Os advogados queriam que a prisão fosse revogada. Eventual decisão positiva poderia atingir todos os investigados do processo, entre eles Michel Temer. O pedido foi feito dentro do inquérito no qual o Supremo decidiu na semana passada que crimes conexos ao Caixa 2 devem ser analisados pela Justiça Eleitoral. O relator é o ministro Marco Aurélio Mello. A defesa de Moreira alegou que os fatos do processo tinham conexão com crimes eleitorais. E o juiz Marcelo Bretas, que determinou as prisões, tentou burlar a decisão do Supremo, segundo os advogados. Na ordem de prisão, Bretas disse que não havia nos autos elementos que indiquem a existência de crimes eleitorais e, por isso, o caso era da Justiça Federal. Este procurador explicou que Bretas se baseou em depoimentos dos investigados. O próprio Michel Temer afirmou em depoimento, colhido na sede do inquérito policial, que o Coronel Lima nunca arrecadou dinheiro para suas campanhas. Hoje, Moreira Franco também afirmou em depoimento para a Polícia Federal que nunca participou de arrecadação de dinheiro para a campanha ou de qualquer tipo de recolhimento de valores. Então, qualquer tipo de alegação no sentido de que esses valores seriam destinados a campanhas eleitorais é feito de maneira oportunista, justamente para deslocar a competência para a Justiça Eleitoral, que é o objetivo dos advogados. Conforme o pedido da defesa de Moreira, trechos da decisão de Bretas demonstram de forma inequívoca que o caso é da Justiça Eleitoral. Os advogados citaram partes do despacho do juiz do Rio que, segundo eles, indicariam doações eleitorais ao MDB. À noite, o ministro Marco Aurélio Mello negou o pedido de liberdade de Moreira e o pedido para suspender as investigações que também envolvem Michel Temer. Na decisão, o ministro afirmou que o caso nem poderia ser analisado por questões processuais, porque foi feito dentro de um inquérito que envolve outro suspeito, o que na avaliação do ministro foi inadequado. Marco Aurélio se referiu ao julgamento do recurso do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, na semana passada, quando o Supremo entendeu que crimes conexos ao Caixa 2 devem ser analisados pela Justiça Eleitoral. Ao negar o pedido de Moreira, Marco Aurélio afirmou que pretende-se estender os efeitos do que foi decidido no tocante à competência da Justiça Eleitoral em processo revelador de controvérsia da qual não tomou parte. O ministro não entrou no mérito do pedido, que afirmou que, além de ter feito na ação errada, houve queima de etapas da defesa, ao recorrer direto ao Supremo. Nada a deferir, concluiu o ministro. O julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer foi marcado para quarta-feira da semana que vem no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Michel Temer está preso na sede da Polícia Federal no Rio. É nos fundos da sala da Corregedoria da Polícia Federal, no 3º andar da Superintendência, onde o ex-presidente Michel Temer está preso e passou a noite.
A janela teria sido coberta com película escura para evitar que a parte interna seja vista do lado de fora. Hoje, Michel Temer recebeu 2 visitas. O ex-ministro da Secretaria de Governo e ex-deputado Carlos Marum veio pela 2ª vez. Usou a justificativa de ser advogado. Como defensor, não estou cadastrado, mas o advogado tem a prerrogativa de visitar um preso, salvo se o preso não quiser. À tarde, Temer recebeu o ex-advogado dele e amigo, Antônio Cláudio Mariz. Eu fui advogado durante um tempo, hoje eu vim mais na qualidade de amigo dele. Ele está bem, está aborrecido, triste, muito esperançoso e confiante. Para este especialista, Marum e Mariz, apesar de serem advogados, não poderiam visitar o ex-presidente porque não fazem parte da defesa de Michel Temer. Houve uma quebra da isonomia, uma quebra da igualdade. Em todo o Brasil, presos não podem receber amigos. O ex-presidente pode. E na pior situação, ou seja, logo após a sua prisão, o que pode colocar em risco todo o processo criminal. Horas depois, Carlos Marum voltou à sede da Polícia Federal, mas dessa vez não conseguiu visitar Michel Temer. Por volta de 9h30 da manhã, um comboio deixou o batalhão especial da PM em Niterói, levando o ex-ministro Moreira Franco e o coronel João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de Michel Temer. Eles estão entre os 10 presos da Operação Descontaminação, que vieram prestar depoimento. Mas, segundo informações de fontes da Polícia Federal, só Moreira Franco prestou esclarecimentos. Ele negou que tenha pedido ou pago propina. A defesa de Michel Temer avisou que ele ficaria em silêncio. Pouco antes das 4 da tarde, o comboio voltou para o batalhão em Niterói, levando Moreira Franco e o coronel Lima. A defesa do ex-presidente entrou com pedido de habeas corpus horas após a prisão. No documento, a defesa argumenta que Michel Temer nunca fez parte de organização criminosa, nem praticou outras modalidades de crime, muito menos constitui ameaça à ordem pública, e que a prisão preventiva foi decretada sem que se indicasse nenhum elemento concreto a justificá-la. O desembargador federal Ivan Thier, relator dos habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e de outros 5 investigados presos ontem, decidiu levar o julgamento dos pedidos das defesas para a primeira turma especializada do órgão, que tem além dele outros 2 desembargadores. O julgamento ficou marcado para a próxima quarta-feira. A decisão pode ser por unanimidade ou por 2 votos a 1. Na decisão, o desembargador também deu prazo de 24 horas para que o juiz Marcelo Bretas informe se mantém a prisão de Michel Temer após analisar os argumentos da defesa. Mas a resposta do juiz Marcelo Bretas saiu em poucas horas. Ele decidiu manter a prisão de Temer. Entre outros argumentos, afirmou que, ao que parece, a defesa preferiu ajuizar um habeas corpus padrão, que não faz referência aos documentos dos autos, para tentar uma liminar no calor do momento, sem se preocupar em analisar minimamente a decisão. No fim da tarde, o advogado de defesa de Michel Temer, Eduardo Pizarro Carnelóis, esteve na sede da Polícia Federal. Ele disse, sem gravar entrevista, que não vai entrar com um novo pedido de habeas corpus, porque a Justiça não se negou a analisar o pedido e que deve aguardar até quarta-feira. A defesa de Moreira Franco, disse que não concorda com a decretação da prisão cautelar porque ele se encontrava em local conhecido, estava à disposição das investigações, prestou depoimentos e se defendeu por escrito quando necessário. O advogado do coronel João Batista Lima Filho declarou que seu cliente permaneceu em silêncio, uma vez que a defesa ainda não teve acesso à íntegra dos elementos da operação. E mais uma vez reafirmou que inexistem fatos ou provas novas que justifiquem a prisão do coronel Lima, considerada abusiva. As investigações indicam que um dos presos na operação de ontem era como uma espécie de caixa forte da propina. É um empresário, vizinho de Temer. Vanderlei de Natali. O nome nem apareceu tantas vezes na Lava Jato, até agora. Os investigadores sabem que ele é velho conhecido do grupo de Michel Temer.
Aqui, Vanderlei aparece ao lado do amigo do ex-presidente, o Coronel Lima. Nesta outra foto, o registro de um gesto só possível entre bons amigos. Vanderlei emprestou o helicóptero para Temer fazer uma viagem no interior de São Paulo em 2014. Ontem, a polícia apreendeu um bilhete na casa de Michel Temer. Era o desejo de feliz aniversário de Vanderlei e a mulher ao filho do ex-presidente. A força-tarefa da Lava Jato diz que essa intimidade foi sacramentada nos negócios. Vanderlei é dono da Construbase, empresa que, segundo o Ministério Público Federal, transferiu entre 2010 e 2015 17 milhões e 700 mil reais para a PDA Projetos do Coronel Lima, em benefício de Michel Temer. Foram 58 operações feitas com o uso de notas fiscais frias, propostas de prestação de serviço inexistente e contratos não cumpridos. A Construbase já foi investigada pela Lava Jato. Ela fazia parte de um consórcio acusado de pagar 39 milhões de reais em propina para ter contratos da Petrobras entre 2007 e 2012. O MPF destaca que a atuação de Vanderlei na organização criminosa se mostrou estável durante anos e que ele tinha influência política na estrutura de governo. Os investigadores dizem que isso ficou evidente na nomeação de Otton Luiz Pereira da Silva, presidente da Eletronuclear. Otton ficou no cargo por 10 anos. A Lava Jato analisou e-mails em que Vanderlei é identificado como vizinho, segundo os investigadores, porque mora no mesmo bairro do ex-presidente. Eles afirmam que Vanderlei cobrava insistentemente de Otton atenção aos pedidos do Coronel Lima, operador de Temer. A investigação aponta que Vanderlei criou a oportunidade da Argeplan, empresa de fachada do Coronel Lima, de participar de um consórcio que ganhou uma licitação de 163 milhões de reais nas obras de Angra 3. A força-tarefa da Lava Jato investiga se o empresário Vanderlei de Natali tinha uma função ainda maior na organização criminosa, mais do que intermediar negócios em favor do ex-presidente. O Jornal Nacional apurou que investigadores suspeitam que Vanderlei guardava dinheiro. Era uma espécie de caixa forte de Michel Temer. O Ministério Público Federal afirmou que todas as empresas de Vanderlei estão ativas e continuam operando. Ele foi preso ontem em São Paulo e está no presídio de Bangu 8, no Rio. A defesa de Vanderlei de Natali afirmou que a Construbase pagou a empresa do Coronel Lima por um serviço prestado, que não houve lavagem de dinheiro e que não há embasamento jurídico para a prisão preventiva. Investigações sobre corrupção quase sempre envolvem empresas fantasma. A repórter Graziela Azevedo mostra que no Brasil elas são criadas com muita facilidade. Elas são notícia com uma frequência espantosa. Fechou um contrato milionário com uma empresa de fachada. Usando empresas fantasma. Uma empresa laranja. Mas quando vamos procurar por elas... Não tem empresa nenhuma. Bicharia fantasma em uma favela do Recife. Com endereços falsos, em geral sem funcionários e equipamentos necessários, as empresas de fachada ou fantasmas estão por todo o Brasil. A empresa de fachada, ela busca exatamente dissimular a origem dos negócios ilícitos, não é? Para enriquecimento pessoal de quem está praticando o ilícito, ou ela pode se traduzir como um mecanismo para gerar capital de giro, né, para o próprio negócio ilícito. Um exemplo no mínimo desconcertante aconteceu nesse começo de ano em São Paulo. Depois de 5 anos de contratos de emergência, estava tudo pronto para a licitação bilionária do sistema de ônibus da maior capital do país. Mas uma desconhecida empresa de ônibus entrou na justiça e conseguiu barrar o processo. A Costa Atlântica Brasil tem registro na junta comercial. Deveria ter sede aqui na cidade de Itapetininga. Mas no endereço informado, o que existe na verdade é uma barbearia. Pedro corta cabelos há quase 2 anos nesse lugar espaçoso, mas nem tanto. Nunca foi empresa de ônibus. Que eu saiba, não. Nem tem como guardar ônibus aqui. No endereço da aposentada, que seria a dona da empresa de ônibus, ninguém quis nos atender. A justiça investiga se ela é uma laranja e como uma empresa suspeita foi capaz de barrar licitação tão importante. Tem maracutaia, não, por trás.
O Tribunal de Contas da Paraíba criou uma ferramenta para identificar empresas suspeitas, aquelas que participam e sempre perdem licitações. Escolhi aleatoriamente uma da lista e daqui de São Paulo, com um aplicativo que qualquer órgão de fiscalização poderia usar, achei o endereço e estranhei que uma firma que vende de alimentos a material cirúrgico funcione numa casa simples. O produtor João Paulo Medeiros, da TV Paraíba, afiliada da Globo, foi procurar a empresa e seu dono em Campina Grande. Só achou uma inquilina, que alugou a casa inteira. Aí a senhora alugou sabendo que tinha uma empresa aqui. Ele disse a senhora, comentou. Ele disse que a empresa dele era aqui, o escritório dele é aqui. O escritório, né? Tem outro cômodo lá em cima ou vocês alugaram tudo? Alugou toda, a casa toda. Por telefone, o dono falou sobre a empresa que existe desde 2003 e participou de dezenas de licitações. Eu estou organizando ela ainda, entendeu? Não tem mistério não, não tem mistério nenhum não, é uma só, a empresa é minha, como é que se diz, eu como comecei a aventurar essa questão aí das licitações, mas não tive êxito, entendeu? A CGU, Controladoria Geral da União, tem como uma das funções prevenir e combater a corrupção. Hoje nós usamos 180 indicadores diferentes que nos ajudam a definir um nível de risco para saber se uma empresa é de fachada ou não. O problema é que os órgãos de controle e fiscalização ainda não compartilham suas ferramentas entre si, nem com governos, prefeituras e autoridades que poderiam combater esse tipo de ação criminosa. As empresas são abertas nas juntas comerciais do país. Elas dão fé pública à documentação que emitem, mas a análise aqui só é feita em cima de papéis. Chegar quase sempre depois que o mal foi feito é a grande frustração do promotor especializado em lavagem de dinheiro. Ele diz que isso precisa mudar. Existe uma primeira tarefa básica nessa história, não é? Que passa fundamentalmente pela disposição de todos se enxergar dentro do problema e querer resolver e ter disposição para resolver, não é? O governo anunciou hoje que vai endurecer as regras contra os grandes devedores da União. A dívida ativa da União hoje ultrapassa os 2 trilhões de reais. São mais de 4 milhões e meio de contribuintes que devem alguma coisa aos cofres públicos. Mas há um grupo de 16 mil contribuintes que devem mais de 15 milhões de reais cada um. Quase 1 trilhão e meio de reais. Um projeto de lei apresentado pela equipe econômica torna mais dura a cobrança desse devedor, chamado de contumaz, que deve há mais de um ano e tentou de alguma maneira burlar as regras para não pagar a dívida. Pelo projeto, o devedor pode pagar à vista ou até parcelar o débito. Mas se ficar provado que tentou burlar a cobrança, escondendo bens ou recursos, por exemplo, o CNPJ da empresa pode ser cancelado e ela também pode ficar fora de um programa oficial de parcelamento de dívidas por 10 anos. O objetivo do projeto é preencher essa lacuna na legislação e definir o que é devedor contumaz e dar o adequado tratamento a esse devedor. Bem, há uma expectativa de um incremento de arrecadação por conta dessa medida de cerca de 3 a 4 bi ano. O Ministério da Economia bloqueou mais de 29 bilhões de reais do orçamento para tentar evitar que o rombo das contas públicas neste ano ultrapasse os 139 bilhões de reais. A previsão de crescimento da economia baixou para 2,2%. O da inflação caiu para 3,8%. O governo federal está tentando recuperar a parceria com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na articulação da reforma da Previdência. Hoje, o ministro da Casa Civil se reuniu com o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça e com o líder do PSL na Câmara para tentar acelerar a tramitação. O ministro-chefe da Casa Civil chegou para o almoço com uma novidade. Anunciou que na semana que vem o Palácio do Planalto vai começar a fazer as nomeações para os cargos federais dos estados. Um pedido de parlamentares aliados. Na articulação da reforma da Previdência, Onyx Lorenzoni admitiu que o governo precisa melhorar a comunicação com o Congresso e disse que o presidente Jair Bolsonaro vai conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
assim que voltar do Chile. Maia vem reclamando da falta de ação do governo para formar uma base para votar a reforma da Previdência e também das críticas de que ele faz à velha política. Nós vamos oportunizar o encontro dos dois aí para conversarem e dar tranquilidade, reafirmar ainda isso. O governo sabe que o parlamento tem seu tempo, o governo respeita o tempo do parlamento e respeita a construção que os líderes partidários vão fazer na CCJ e na tramitação da Comissão Especial. Os líderes partidários pararam ontem a discussão da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Decidiram só indicar o relator depois de ouvir na terça-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a reforma e sobre a proposta de reestruturação da carreira dos militares. O presidente da comissão saiu satisfeito do almoço. Agora o governo está mostrando ativamente que quer participar desse processo. Eu fico muito feliz que o diálogo está acontecendo e a partir de semana que vem todos os parlamentares também começarão a dar sua cota de contribuição e também de participação nesse diálogo com o governo. No Chile, questionado se o governo está preocupado com a saída de Rodrigo Maia da articulação da reforma, Bolsonaro falou em diálogo e comparou a situação a uma namorada que quer ir embora. Eu estou sempre aberto ao diálogo, eu estou fora do Brasil, quer dizer, qual o motivo? Não é isso, maravilha. Eu não dei motivo para ele sair. Mas como convencê-lo de trazê-lo de volta? Só conversando, né? Você nunca teve uma namorada? Quando ele quis ir embora, o que você fez pela vontade? Conversou? A líder do PSL no Congresso também tentou acalmar o clima. Quando a gente tem uma briga em casa, como é que a gente resolve? Conversar. Nós não estamos no ponto do divórcio, tá? Não estamos nesse ponto. O que a gente tem agora é que realmente baixar os ânimos, conversar. O presidente Rodrigo Maia é um homem de diálogo, é um homem do diálogo, né? Nossos ministros são homens do diálogo e o nosso presidente da República também é. O presidente Rodrigo Maia disse hoje que nada mudou, que ele continua sendo um defensor da reforma da Previdência e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve deixar de lado as redes sociais e conversar pessoalmente com deputados, com líderes de partidos para defender e aprovar a reforma. O meu papel eu vou continuar cumprindo, coordenando dentro da Câmara a aprovação da reforma e entregando de forma clara, colocando de forma clara na figura do presidente da República a responsabilidade dele conduzir por parte do governo a aprovação da reforma. Ele precisa ter um engajamento maior. Ele precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter, porque senão a reforma não vai andar. Eu não preciso almoçar, não preciso do café e não preciso voltar a namorar. Eu preciso que o presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, que é liderar a votação da reforma da Previdência, chamar partido por partido que quer aprovar a Previdência e mostrar os motivos, né, dessa necessidade. Uma correção, o deputado Felipe Francischini, do PSL, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e não relator, como eu disse agorinha há pouco. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de mais de 3%, com a preocupação dos investidores em relação ao andamento da reforma da Previdência. Mas não foi só isso que pesou negativamente hoje no mercado financeiro. Na Alemanha, números fracos da indústria e do setor de serviços acenderam o alerta. Logo depois, a prévia do indicador da atividade industrial dos Estados Unidos também veio abaixo do esperado, reforçando o temor de esfriamento da economia mundial. As bolsas de Frankfurt, Londres e Nova York fecharam em queda, e os investidores fugiram do risco comprando moeda americana, considerada a mais segura. O dólar se valorizou diante das principais moedas. Aqui no Brasil, subiu mais de 2% e fechou valendo R$ 3,90, a maior cotação desde dezembro. O nervosismo foi grande. Além do susto com o cenário internacional, o ambiente político tem preocupado os investidores. A principal incerteza é sobre o andamento da reforma da Previdência. 4 dias depois de bater pela primeira vez a marca dos 100 mil pontos, a Bolsa de São Paulo fechou em forte queda. Nem o amuleto do operador funcionou hoje. O índice Bovespa despencou mais de 3%, para 93.735 pontos. A primeira medida a ser tomada é o governo alinhar o discurso. Sabemos que a reforma da Previdência é importante e que um sucesso na aprovação depende de um esforço conjunto. Então, para isso, primeiro, todas as frentes têm que estar alinhadas com um discurso único. Este analista diz que o mercado continua apostando na aprovação da reforma, mas que é preciso resolver logo a articulação política, para evitar que a reforma perca pontos importantes.
Hoje, a Previdência já é o principal fator de desarranjo das contas públicas. Cada vez que o cronograma de aprovação da reforma é ampliado, o mercado se preocupa que o capital político adquirido nas eleições vá se perdendo. E isso é muito importante, porque a opinião pública acaba tendo um impacto bastante relevante na posição dos parlamentares em relação à reforma da Previdência. Enquanto isso se dava aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se encontra no Chile e uma declaração de um filho dele sobre uso de força militar na Venezuela acabou repercutindo lá, na cúpula de chefes de Estado. O presidente negou a hipótese formulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. 7 presidentes de países da América do Sul participaram do encontro. Foi uma espécie de enterro da Unasul, criada em 2008, no auge do chavismo e de governos de esquerda e centro-esquerda na região. O encontro de hoje marca o alinhamento de uma nova ordem política, conservadora nos costumes e liberal na economia. O primeiro passo para o novo modelo de integração regional, com um fórum, o ProSul, que pretende promover debates, ações conjuntas, sem impedimento para os acertos bilaterais. Chile, Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Guiana assinaram a Declaração de Santiago, menos Uruguai, Bolívia e Suriname, que mandaram apenas observadores. Esses 3 países ainda têm um viés alinhado ao pensamento chavista. A Venezuela, aliás, sequer foi convidada. E exatamente pela grave consequência do regime de Nicolás Maduro, os presidentes que participaram do encontro reforçaram o apreço pela democracia. E a crise na Venezuela também foi manchete aqui. Paralelamente ao debate sobre integração, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, falou sobre o tema para o jornal La Terceira. Eduardo Bolsonaro disse que Nicolás Maduro é um criminoso e que todas as opções estão sobre a mesa. A repórter, então, pediu opinião particular do deputado sobre o uso da opção militar contra Maduro. Nadie quiere una guerra. Guerra es malo porque hay vidas que son perdidas, hay todo un problema también de efectos colaterales. Pero yo creo que Maduro no se va a salir del poder de una manera pacífica. De alguna manera, de alguna medida, de alguna hora será necesario el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque Maduro es un criminal. Depois, Eduardo completou que qualquer ação contra Maduro deve antes ter o apoio das Forças Armadas da Venezuela. Hoje, a jornalistas brasileiros, o deputado ponderou que a posição do governo é outra. Não, militarmente está descartado. É o que o Trump fala, que todas as cartas estão na mesa. Todas as cartas são todas as cartas, mas ninguém quer intervir militarmente, isso daí não é uma hipótese relevante, o Brasil não pensa nisso. O presidente, os generais, não dá cargo disso, tem falado que não é uma versão. O presidente Jair Bolsonaro concordou com o filho ao também classificar o regime de Maduro de criminoso. A ditadura da Venezuela se fortalece na fraqueza do Maduro. Ele não decide os seus atos. Uma parte, uns 2.000 generais são do lado dele, alguns narcotraficantes. Tem lá aproximadamente 60.000 cubanos, que decidem também a vida do Maduro. Temos as milícias, tem os terroristas. Então esse pessoal que faz com que Maduro fique de pé. Mas foi taxativo sobre o não uso da força. Tem gente divagando aí, tem gente sonhando, não existe a possibilidade. Da nossa parte não existe essa possibilidade. A seguir, passa de 600 o número de mortos pelo ciclone na África. Reservatórios do país estão com volume menor do que deveriam, mesmo com as chuvas de março. O procurador especial Robert Mueller concluiu a investigação sobre uma suposta conspiração da equipe de campanha eleitoral de Donald Trump com a Rússia para interferir na eleição de 2016. E também sobre uma possível tentativa de obstrução de justiça por parte do presidente. O procurador especial apresentou um relatório confidencial ao chefe do Departamento de Justiça, William Barr, que agora vai informar as conclusões ao Congresso. O anúncio do presidente americano Donald Trump de que pretende reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, na fronteira com a Síria,
provocou reações na comunidade internacional. A Síria disse que o país fará de tudo para reconquistar as colinas de Golã. In a flagrant violation of international law. O embaixador sírio nas Nações Unidas, Bashar Jafari, disse hoje que a declaração feita por Donald Trump viola a Carta da ONU e as leis internacionais. Ontem, o presidente americano disse que chegou a hora de os Estados Unidos reconhecerem a soberania de Israel sobre o território. As colinas de Golã, localizadas na fronteira da Síria com Israel, são disputadas há mais de 50 anos. Em 1967, sob a ameaça de agressão militar iminente do Egito, Israel iniciou os ataques que deram início à chamada Guerra dos 6 Dias. Nesse período, Israel conquistou territórios, entre eles as colinas de Golã, na Síria. A Síria tentou retomar Golã em 1973, sem sucesso. E em 1981, Israel anexou as colinas de Golã ao seu território, um movimento que até hoje não foi reconhecido internacionalmente. As colinas são importante fonte de água potável para Israel. A região é fértil e estratégica. De lá se vê claramente Damasco, a capital da Síria. De acordo com a imprensa americana, Trump estaria se preparando para reconhecer oficialmente as colinas de Golã como território de Israel durante a visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a Washington na semana que vem. A decisão vai contra os planos de paz entre israelenses e árabes, já negociados aqui pelas Nações Unidas e pelos Estados Unidos. Todos esses planos sempre previram a devolução das colinas de Golã à Síria. Netanyahu, que está em campanha pela reeleição, disse que Trump fez história mais uma vez. Ele lembrou que o presidente americano declarou Jerusalém como capital indivisível de Israel e mudou a embaixada americana para lá. A União Europeia reafirmou que não reconhece a soberania israelense sobre as colinas de Golã. A Rússia afirmou que Trump põe em risco a estabilidade da região. A posição americana também foi criticada pela Turquia, pelo Irã, por representantes da Autoridade Palestina e pela Liga Árabe. A companhia aérea Garuda Indonésia cancelou uma encomenda de 49 aviões Boeing 737 MAX 8. O pedido estava avaliado em 4 bilhões e 900 milhões de dólares. A empresa alegou que os passageiros perderam a confiança no modelo depois de 2 acidentes com outras companhias em menos de 6 meses, com 346 mortes. Milhares de pessoas homenagearam hoje os 50 mortos no ataque terrorista da semana passada na Nova Zelândia. O chamado para a oração de sexta-feira dos muçulmanos foi seguido de 2 minutos de silêncio. Mulheres de outras religiões cobriram a cabeça em sinal de apoio à comunidade islâmica, inclusive a primeira-ministra. Ontem, Jacinda Ardern proibiu a venda de fuzis e de armas semiautomáticas como as usadas no ataque. Aqui no Brasil, o médium João de Deus deixou hoje a prisão para se internar num hospital em Goiânia. A defesa alegou problemas graves de saúde. O Ministério Público de Goiás apresentou uma nova denúncia por estupro de vulnerável e falsidade ideológica. João de Deus tem negado as acusações. Na Semana Mundial da Água, um estudo dá a dimensão de um desafio que o Brasil tem pela frente. Pesquisadores estão medindo o volume de lixo descartado nos rios e no mar. Essa é a realidade de boa parte dos rios do Brasil. Transformados em lixeira, eles acabam levando para o mar 35 tipos diferentes de resíduos, principalmente plástico. Um estudo inédito revela que a cada ano, a quantidade de lixo lançada nos rios e no nosso litoral daria para encher 30 vezes o estádio do Maracanã até o topo. São 2 milhões de toneladas de resíduos. Santos, no litoral paulista, é a primeira cidade do mundo onde essa calculadora de lixo foi utilizada. O resultado é preocupante. 60 toneladas de resíduos por dia vão parar no litoral. No Rio de Janeiro, a quantidade de lixo abandonada nos rios e no litoral é ainda maior. 190 toneladas por dia. Isso equivale à produção diária de lixo de uma cidade com 185 mil habitantes.
Quando todos esses resíduos chegam ao mar, inicia-se uma longa viagem pelos oceanos do mundo. E o lixo plástico é o que causa mais preocupação. Segundo a ONU, se nada for feito, até 2050 haverá mais fragmentos de plásticos nos oceanos do que espécies marinhas. Dias atrás, na Islândia, pesquisadores retiraram 40 quilos de plástico do estômago de uma baleia morta. O Brasil já é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia. Por aqui, pouco mais de 1% desse plástico chega a ser reciclado. Os responsáveis pelo mapeamento inédito do lixo que polui os rios e o litoral do Brasil afirmam que o estudo permite a identificação da origem desses resíduos e o combate direto à poluição. São 3 fontes principais que levam os resíduos sólidos para os mares e oceanos: as áreas de ocupação irregular, o sistema de drenagem das cidades, os canais e os córregos e a própria orla da praia. A ideia é, a partir de agora, levar ações concretas para as cidades brasileiras prevenirem esse lixo no mar. O volume das chuvas de março foi menor do que se esperava para encher os reservatórios mais importantes do Brasil. Os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste estão com apenas 37% da capacidade. É o resultado mais baixo desde 2015. Eles são responsáveis pela geração da maior parte de energia elétrica consumida pelo país. Em Furnas, Minas Gerais, o volume está em 39% da capacidade, pouco acima do registrado ano passado. Em Serra da Mesa, Goiás, o nível bateu 15%, abaixo do registrado ano passado. Um dos problemas é que o país está perdendo a capacidade de armazenar água para a geração de energia. Em 2001, o Brasil conseguia armazenar por 9 meses para dar conta da demanda. Agora, essa capacidade baixou para 6 meses. É que o consumo aumentou e não houve construção de usinas com esse tipo de reservatório nas últimas décadas. E é aí que as termoelétricas entram em cena. Este especialista aponta que as termoelétricas, que foram concebidas para serem acionadas esporadicamente, acabam funcionando continuamente. Elas produzem uma energia mais cara, a partir da queima de combustíveis como óleo, gás, biomassa, carvão. Tudo indica que agora que vai começar o período seco, será necessário um acionamento mais amplo de usinas termoelétricas. Portanto, é de se esperar que nós voltaremos a ter que contar com bandeiras e coisas desse tipo, até que chegue o novo período de cheia, que só tem início no final do ano, em torno de novembro desse ano. Nos 2 maiores sistemas de abastecimento de água do país, a situação também não é confortável. O nível de água no sistema do Paraíba do Sul está um pouco abaixo do que foi registrado em março do ano passado. Ele é a principal fonte de água para a região metropolitana do Rio de Janeiro. No sistema Cantareira, a situação é quase a mesma do ano passado neste mesmo período. Ele é o principal sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. A Agência Nacional de Águas observa que as chuvas nos próximos dias ainda podem favorecer alguns reservatórios, mas diz que a situação é preocupante. Em algumas cidades, talvez se tenha que já antecipar algum tipo de controle de uso, né? Não diria um racionamento, mas pelo menos uma política assim, de um uso mais racional. De fato, nós estamos observando em várias regiões do Brasil uma mudança, né, desse padrão de chuvas e que pode estar, de fato, associado a essas mudanças climáticas. Hora da previsão do tempo, então vamos falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. A gente começa por onde hoje? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Começamos pelos alertas, Renata, porque a área com risco de chuva volumosa diminuiu, ainda bem. Ela vai valer para esse trecho aqui entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Ilhéus, Porto Seguro e Linhares estão na rota dessa chuva mais pesada. Salvador também deve sentir os reflexos do sistema que vai provocar a chuvarada. Trata-se dessa baixa pressão aqui, que pode se intensificar, gerar ventos fortes e com isso outras regiões.
Vamos lá, olha só, se eu falei da baixa pressão anteriormente, agora eu cito essa alta pressão que vai continuar levando muita umidade para a parte do sul e de São Paulo também. O dia pode ser chuvoso em Porto Alegre e Florianópolis, Curitiba só com 21 graus e chuva fraca a qualquer hora. São Paulo, essa chuva fraca deve chegar à tarde e faz 26 graus por aqui. 28 de máxima em Porto Alegre, pancada à tarde. Dia chuvoso em Vitória, com 30 graus e pode chover bastante também em Brasília e em Goiânia. Sábado com previsão de chuva encorpada também em pontos da região norte e aqui do norte e do nordeste. Tempo firme em tempo integral é só em Mato Grosso do Sul, no oeste e no litoral norte de São Paulo e em pontos do Rio, incluindo aí vocês, Renata. Vocês vão ter 31 graus amanhã e sol entre nuvens. Tá bom, tá a temperatura um pouquinho mais amena, a gente viu aí chuva na maior parte do país. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Já passa de 600 o número de mortos no sudeste africano, que foi devastado por um ciclone. Segundo a ONU, é uma das maiores tragédias naturais do hemisfério sul. Quando chega um pouco de farinha para mingau ou água, a crise grita. O cenário, principalmente em Moçambique, ainda é de terra arrasada. O vento e a chuva destruíram casas, comunidades inteiras, pontes e igrejas. Ficou totalmente destruído somente o altar que permaneceu. Orem por nós, por favor. Estamos numa desgraça. A fé só resiste se houver o que comer. O acesso às doações é controlado, não tem para todo mundo. O básico, que chega de longe, é fundamental. De ontem para hoje, um grupo de ONGs aqui do Reino Unido arrecadou o equivalente a 41 milhões de reais para ajudar as vítimas do ciclone na África. Mas o apoio está vindo do mundo todo. A ONU já liberou quase 80 milhões e diz que é preciso muito mais, que esse é um momento crucial de ajuda humanitária. Ainda são centenas de desaparecidos. Ilhados, pai, mãe, filho e cachorro foram finalmente socorridos, 8 dias depois da passagem do ciclone. As autoridades estão preocupadas também com o surto de cólera e malária, uma crise a um oceano do Brasil, mas que fala a nossa língua. A água vira aí, nós já fugi, eu comprei criança, todos os cabritos, galinha, pato foi embora, nem roupa, nem o quê, nem coisa de comer, não temos nada. Desde a sexta até hoje, nem comida, nem o quê? Como vai viver? África Selvagem é o tema do Globo Repórter de hoje. Vamos conhecer grandes tesouros naturais do continente, no mar e na savana. Girafas, elefantes e guepardos, o ataque do mais rápido felino do mundo. O encanto da coruja, a beleza das flores nativas. Nossos repórteres dobram o Cabo da Boa Esperança e chegam ao extremo sul do continente, onde 2 oceanos se encontram. No mar, o espetáculo dos gigantes, o namoro das baleias e o misterioso tubarão branco, o refúgio dos lobos marinhos, atobás e os pinguins africanos. Hoje, no Globo Repórter.